Existe aula, existe aulão, existe revisão e existe missão de véspera objetivo. Even with time in my hands, I learned to move in a rush. Heard the kingdom wasn't need a savior. Brought some warriors in for the clutch. I got Layla and Case in my grass. They ain't gon' heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past. I fight through the scars when I'm marking the map. Faced with the odds, the guards, the demons, and still put them all in their backs. I only run with immortals. We got a type of fight that ain't gon' never get old. E agora chegou a vez de quebrar tudo em João Pessoa, Paraíba. Está chegando a maior missão da história do Brasil com foco na PMPB. Dia 28 de outubro, em João Pessoa. Ingressos de primeiro lote esgotando. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí para essa reta final, olha só. Cara, tá bem pertinho sua prova da PM da Paraíba. Então tá ali, ó, na cara. Falta ali em torno de 40 dias, já tá ali. Então é agora a hora de afiar. E vou trazer para você o direito penal militar, né? O direito penal militar. A banca, ela foi super generosa, diferente de outras bancas que quando cobra direito penal militar, termina cobrando tudo, sem distinção. Aí cobra a parte geral, a parte especial. Cara, cobra, inclusive termina cobrando crimes em tempo de guerra, que é uma coisa que eu não vejo há muitos anos banca de concurso cobrando essa parte. Mas tem banca que ainda insiste em cobrar isso. A banca IBFC não foi isso. Ela não fez isso. Ela trouxe bem um edital bem enxuto e ela ainda foi bem tranquila e dizer, olha, eu quero o inciso tal, perdão, o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Eu trouxe já para você aqui, ó. A banca pediu crime militar, né? Aqui, eu acredito que a sua prova vai ter em torno de 3 questões. Eu estou chutando aí que eu acredito que vai ter 3 questões. Né? Vai ter 3 questões, certo? E uma delas, eu tenho quase certeza que é sobre essa distinção do crime propriamente militar e impropriamente militar. A outra questão vai ser com relação à violência contra superior. E ainda eu digo que a outra questão vai ser ou abandono de posto ou dormir em serviço. Estou chutando aqui, tá certo? Eu acredito que as 3 questões ali, no máximo 3 questões, vai ser sobre esses temas. Aí você diz, professor, então vai ficar sobrando só 1 e 2, assim, tranquilo, embriaguez, serviço e violência contra inferior, certo? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, eu já trouxe um esquemazinho aqui, é o crime militar. A diferença entre o crime militar próprio e o crime militar impróprio. Então, veja que eu tenho aí já uma distinção. Ó. Eu tenho os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Veja que os crimes propriamente militares, eles têm uma única previsão, ou seja, eles só têm a previsão daquele crime no CPP. Por exemplo, o crime de deserção. O crime de deserção. O crime de deserção, eu só tenho previsão no CPM. E esse crime, ele é um crime próprio, que só pode ser praticado por militares. Só pode ser praticado por militares. Por isso são chamados de crimes propriamente militares.
Agora veja, muita atenção aqui, meu aluno, veja. O civil, ele pode praticar um crime militar? Pode. É isso que eu quero tocar nessa tecla. O civil, ele pode praticar um crime militar. Só que se ele praticar um crime militar, o nome desse crime vai ser um crime impropriamente militar. Impropriamente militar. Certo? Então, e veja que esse civil, ele só responde na justiça militar se ele cometer um crime contra os militares federais. Se um civil pratica um crime contra militares, a instituição... Cuidado, viu? Tem uma súmula do STJ que fala sobre isso. Se o civil praticar um crime militar contra a instituição militar estadual, quem julga ele vai ser a justiça comum. Agora, se ele pratica um crime contra a instituição militar federal, quem julga ele vai ser a justiça militar. Na época que eu servi o exército, teve um grupo de civis que atiraram no sentinela. O sentinela é o guarda que fica lá, né? Tinha a guarda do quartel e da Vila Militar. A guarda da Vila Militar. Os caras pegaram, atiraram nele, pegaram o fuzil e ó, pronto. Eles foram condenados por, no caso aqui, tentativa de homicídio, porque o cara não morreu, né? O militar não morreu. Aí foi tentativa de homicídio e eles responderam na esfera militar, tá certo? Os crimes impropriamente militares, eles têm dupla previsão. Ou seja, eles têm a previsão no Código Penal Militar e têm a previsão no Código Penal Comum, ou numa legislação extravagante. Certo? Agora, nesse caso, o impropriamente militar ele pode ser praticado por militares e por civil. Certo? Ou por civil. Beleza? Então, cuidado aqui que eu acredito que vai ser a primeira questão sobre isso. Vamos lá, fazer uma revisão rápida aqui, ó. Violência contra o superior, né? Praticar violência contra o superior, que é outra que eu acredito que vai estar na sua prova, então é por isso que eu quero trazer ela, porque eu quero explicar uma coisa. Olha só. Praticar violência contra superior. E esse superior, ele pode ser tanto um superior da ativa ou um superior da inatividade. Inatividade. E veja que essa violência aqui, essa violência é contra o superior. E não contra algo, né? Contra algo que ele, por exemplo, eu jogo uma pedra no carro do superior. Não vai ser violência contra o superior. Agora, eu jogo uma pedra no superior. Aí sim, vai ser violência contra superior, entendeu? Se eu jogar no carro dele, numa bicicleta, numa moto, não configura esse crime. Né? Eu quero que você tome cuidado que a Banco IBFC, ela cobra prazo de pena. Então, aqui eu tenho uma pena, né, de detenção de 3 meses a 2 anos. Outra coisa que eu quero que você guarde nessa reta final é que esses crimes que nós vimos, todos os crimes do seu edital, só são praticados de maneira dolosa. Eu só pratico esses crimes de maneira dolosa. Perfeito? Outra coisa que eu quero que você guarde aqui, e o aluno vai ter que ter essa expertise no dia da prova, são as formas qualificadas. Perceba que aqui a lei fala formas qualificadas, mas aqui nos parágrafos eu tenho formas majoradas. Professor, forma qualificada, forma majorada. Veja, no direito, no estudo do direito, quando eu falo em forma qualificada, é porque é o seguinte, eu vou ter o quê? Vamos imaginar aqui o homicídio simples, lá do Código Penal Comum. Eu tenho uma pena de 6 a 12 anos. Já o homicídio qualificado, eu tenho uma pena de 12 a 30 anos. Qual é a diferença na forma qualificada? Eu vou ter uma nova pena, sacou? Eu tenho uma nova pena. Eu tenho o crime simples, o crime qualificado. Eu vou ter uma nova pena. Eu vou ter um novo mínimo de pena e um novo máximo de pena. Entendeu? Aí eu tenho a forma qualificada. Já a forma majorada é quando eu tenho a pena de 6 a 12 anos, e essa pena é acrescentada de uma porcentagem. E quando eu digo porcentagem, é porque pode ser metade, pode ser 1/3, pode ser 1/6, e assim vai.
é uma certa porcentagem. Aqui é uma fração, eu posso converter em uma porcentagem sem problema nenhum. Mas cuidado, o Código Penal Militar, ele vê isso de uma maneira única. Tudo forma qualificada. Acompanha? Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente oficial. Perceba que agora, ó, se o superior é comandante da unidade, a pena vai de reclusão de 3 a 9 anos. Veja que o que aconteceu, a pena foi mudada. Então aqui eu tenho uma forma qualificada de fato. Eu tenho uma forma qualificada. Veja que o parágrafo 2º, ele diz, ó, se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Cuidado, isso aqui para o CPM é uma forma qualificada. Para o direito, para a doutrina, seria o quê? Uma forma majorada. Mas se a banca coloca assim, se o militar pratica a violência com uso de arma, está presente a forma qualificada do crime de violência contra o superior. Marque como correto, meu aluno. Pelo amor de Deus. Porque você vai ter que responder de acordo com o Código de Penal Militar. Tá comigo? Beleza? Então, vamos lá. Aí, ó, se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da violência o crime contra a pessoa. Exato. Vamos imaginar que eu joguei uma pedra no meu superior. Pegou no rosto dele. Veja, eu vou praticar o crime de violência contra o superior e eu vou responder também pela lesão corporal da pedrada. Toma as duas, né? Que seria ali um concurso material. Aí, se da violência resulta em morte, eu tenho uma pena de 12 a 30 anos, que seria ali parecido com homicídio qualificado, né? E veja que aqui eu tenho uma forma qualificada. Só que no final, no parágrafo 5º, eu tenho a pena aumentada de 6ª parte se o crime ocorre em serviço. 6ª parte, veja, que para a doutrina eu tenho o quê? Eu tenho uma majorante. Eu tenho uma majorante. Só que o que acontece aqui, para o Código Penal, eu tenho uma qualificadora. Beleza? Vamos lá. Então, eu acredito que esses dois pontos que eu fiz essa revisão rápida aqui, eu acredito que já vai estar na sua prova. Certo? Então, vamos lá. Então, primeira questão diz assim, ó. Tomando por base a teoria clássica, a teoria predominante nos autores do direito penal comum, faça a definição dos crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares, leia as assertivas abaixo e responda o que se pede. Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Trata-se de um crime funcional. Certíssimo. Certíssimo. Bem de boa. Os crimes impropriamente militares são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Olha só, muito cuidado aqui. Os impropriamente militares são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Eu quero que você analise a questão e veja que ela está correta. E pelo amor de Deus, meu aluno, não viaje na maionese, não. Por que você está dizendo isso? O aluno que está bitolado, ele vê ali, ó, praticados por qualquer pessoa. Aí faz. Ah, mas a pessoa jurídica não pode praticar crime militar. Tá ligado a viagem que ele fez agora? Ele foi longe. Só que eu digo uma coisa a você, meu aluno. Tem aluno que pensa desse jeito. Aí termina errando a porra da questão. Porque termina viajando na maionese. Se atenha o que está aqui. Você tem que se atentar no que está na questão. E deixa de viajar. Vamos lá? O crime de insubmissão não é um crime propriamente militar, pois somente pode ser cometido por civil. Está errado. O crime de insubmissão, ele é um crime propriamente militar. Professor, o que seria insubmissão? É quando o cara não comparece à incorporação. Comparecer à incorporação seria tornar aquele civil militar. Isso é o que a gente chama de incorporação. Aquela pessoa que se apresentou, fez todos os exames e no dia de incorporar não se apresentou para a incorporação, ou seja, para se tornar militar, a gente diz que ele cometeu um crime de insubmissão. E veja, meu aluno, quando ele comete um crime de submissão, quando ele é capturado, quando ele se apresenta voluntariamente, o que acontece? Eu tenho que incorporá-lo, veja, ele é civil, porque ele não incorporou. Eu vou fazer a incorporação desse civil, aí quando ele se tornar militar, aí eu processo ele pela insubordinação. Entendeu qual é a lógica? Eu só posso processar esse civil depois que eu incorporá-lo. Por quê? Porque a insubmissão é um crime
propriamente militar, que só pode ser praticado por militar. Eu incorporo ele e processo. Show de bola? Questão 4. Item 4. Os crimes propriamente militares são aqueles que tratam o inciso 1 do artigo 9º, ou seja, quando definidos em modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, certo? Então, aqui também está corretíssimo. Então, letra D de dado. Dentre outros temas, o Código Penal Militar aborda os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em tempo de guerra. As assertivas abaixo se referem ao que se considera crimes militares em tempo de paz. Leia e responda o que se pede a seguir. São considerados crimes militares em tempo de paz os crimes que tratam o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso em lei penal comum ou nela não previsto qualquer que seja o agente aqui, mesma alternativa da anterior, né? São considerados crimes militares em tempo de paz os crimes previstos nesse código, certo? E os previstos na legislação penal, certo? Quando praticados por militar em situações de atividade ou assemelhado. Lembre-se que vai haver uma reforma no Código Penal que a figura do assemelhado não existe mais há muitos anos. Só que agora vai ter a reforma do Código Penal Militar que vai apagar de vez isso. Não sei se você sabe, mas vai ter aí várias mudanças no Código Penal Militar. Só que isso não vai valer para a sua prova mais. Já está para sanção do presidente. Então, mas na sua prova a banca não vai poder cobrar as alterações, beleza? Então não se preocupe, por isso que eu não estou abordando aqui. Vamos lá, é contra militar da mesma situação ou assemelhado. Aqui também, veja que, em cuidado, meu aluno, que para ser considerado um crime militar, praticado por um militar por outro, tem que ter pertinência temática, viu? Por exemplo, eu sou militar, você também é militar. Você pegou, me trancou numa avenida. Eu, naquele dia de fúria, puxei uma arma e atirei em você. Vai ser crime militar? Não. Porque não teve pertinência com a caserna. Não teve pertinência com a caserna. Isso já é consolidado, isso aí já é nas decisões de tribunais superiores. Eu preciso ter a pertinência com a instituição militar. Perfeito? Então, aqui, ó, 3. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, são da competência do tribunal do júri. Muitos alunos podem chegar nessa 3 e querer marcar como correta. Perceba que quando ele colocou aqui militares, a questão não especificou, ela abrangeu demais, ela deixou ampla, que é o quê? Se esse militar, ele é estadual ou federal. A banca não deixou claro se é um militar estadual. Por quê, professor? Porque se for militar estadual, beleza, vai para o tribunal do júri. Se for militar federal, vai para a justiça militar, tribunal militar. E aí a questão, como só falou militares, ela tornou o que a gente chama de questão dúbia. E a partir do momento quando a questão está dúbia, traz mais de uma interpretação, eu tenho que colocar ela como errada. E a banca concordou comigo e colocou também o gabarito como errado. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, em qualquer situação. O erro dessa questão é quando fala em qualquer situação. Não. Os crimes militares só vai ser julgado no Tribunal de Justiça, na Justiça Militar da União, se esse crime praticado por militar federal foi baseado na questão de segurança da lei e da ordem. Se foi baseado na questão de garantia da lei e da ordem, se foi por ordem do presidente da República, se foi por ordem do ministro da Defesa. Então, aí, nesse foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Lembra que no Rio de Janeiro teve um caso que os militares do Exército, foi da Marinha, atiraram num carro, que não sei quantos tiros, pronto. Eles não foram julgados, mataram uma pessoa e tudo, eles foram julgados pela justiça militar e não pela justiça comum, porque eles estavam na questão da garantia e da lei e da ordem lá no Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Show de bola, então, a 4 errada. Então aqui eu tenho a letra A, só a 1 e a 2 que está correta. Assinala a alternativa que apresenta um crime militar impróprio. É aquele que tem dupla previsão. Bem tranquila a questão, seria o roubo. Deserção é próprio, prática de violência contra o inferior é próprio.
recusa de obediência própria e abandono de posto é um crime propriamente militar. Sobre o delito de violência contra o superior, no artigo 157, é correto afirmar: o delito de violência contra o superior admite modalidade culposa. Não. Falou em esses crimes da sua prova, não existem modalidade culposa. Então, na sua banca falar qualquer coisa relacionada à modalidade culposa, já pode marcar como errada, certo? Aí, a condição de comandante da unidade a que pertence o cara qualifica o crime. Olha só, qualifica o crime. Certíssimo, certíssimo. Vamos ver o erro das outras? Se a violência é praticada com uso de arma, a pena é aumentada de metade. Não, olha só a maldade da banca. É de 1/3. Se a violência é exercida contra o superior, causando a morte, agrava o crime. Não agrava, qualifica. Tá vendo aí a maldade da banca? É um delito de mão própria. O crime de violência contra o superior, devendo necessariamente praticado contra bombeiro militar. Não. É qualquer militar, não só bombeiro militar. Tá joia? Vamos lá. Questão 5. O Código Penal Militar estabelece o crime de praticar violência contra o superior. Sobre o tema, marca a alternativa incorreta. Essa incorreta já me derrubou em muitas questões já. Viu? Se o crime é praticado na unidade militar, será qualificado. Veja, aqui, certo? Seria o quê? Na unidade militar, não. Será em serviço. Olha só a maldade da banca. Então, por isso que essa daqui é a letra A, né? Se a violência é praticada com arma, aumenta de 1/3. Se a violência resulta em lesão corporal, aplica-se a violência e o crime. E o superior comandante da unidade também será qualificado, todas as questões corretas. Assinala a alternativa correta, segundo o artigo 157 do Código Penal Militar. Quem praticar violência contra superior terá a pena imposta de quê? Bem tranquila aqui. Veja que é sempre detenção, a forma simples. Sempre iniciando de 3 meses, né? Sempre iniciando aqui de 3 meses, né? Só que, olha só, aí tem aqui, ó, 2 anos, né? Seria aqui, ó, até 1 ano, né? Seria aqui até 1 ano. Então, aqui a letra D. Cuidado, perdão. Aqui seria, só para a gente corrigir aqui. Calma, eu vou explicar o porquê aqui, ó. Aqui 2 anos, violência, é só para marcar aqui, ó. Violência contra, eu queria explicar isso aqui para você. Contra superior. A letra D seria a violência contra inferior, certo? Inferior. Só para você entender, ó. Aqui eu tenho 2 anos, né? E aqui eu tenho 1 ano. Veja a diferença. É isso que eu... Professor, fere a isonomia. E aí? Que pergunta interessante. Será que feria a isonomia só porque o fato que o cara ser superior, a pena ser mais alta? Não, é por conta da hierarquia, meu aluno. Lembre-se de uma coisa, que na instituição militar, quanto mais alto o seu grau hierárquico, maior será a sua responsabilidade. E, consequentemente, a violência contra aquela pessoa que é seu superior hierárquico, a reprimenda, em tese, vai ser maior também. De boa? Tranquilaço? Então, lembre-se que tem aí a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, que é da violência contra inferior. Vamos lá. Sobre o crime de violência contra o superior, no Código Penal Militar, praticar violência contra o superior analisa as afirmativas a seguir. O crime se qualifica se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente. Certo. Certo. A consumação do crime exige a ocorrência de lesão corporal. Não, eu não preciso, para ter violência contra o superior, a presença da lesão corporal. Para configurar o tipo penal, o crime deve ser praticado em serviço. Olha só, cuidado aqui, ó. Para ver a ocorrência do crime, tem que ser em serviço, né? Não, se for em serviço, eu tenho o quê? Uma forma qualificada. E não o tipo penal. Aí por isso que está errado. Maldade da banca aí. Percebeu a maldade? Pratiquei o crime contra o superior, mas eu não estou de serviço. Não estou de serviço, mas é meu superior. Vai deixar de existir o crime? Claro que não. Agora, se foi praticado durante o serviço, eu tenho ali a forma qualificada.
Show de bola? Então, 4. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada. Olha aqui onde teve também uma maldade da banca. Veja que aqui, quando é questão de assertivas, ela está incompleta. Ela está incompleta. Faltou ela dizer que aumenta-se de 1/3. Mas eu pergunto a você, está errado? De jeito nenhum. Por isso que a banca considerou como correta. Então, eu tenho aqui a letra A. Às vezes, é isso que o aluno, na hora da prova, vai ter que ter essa calma para marcar as questões. Tem que ter muita calma. Olha aí, mais uma questão aqui, trazendo prazo de pena. Prazo de pena. Nesse caso, está pedindo a pena do abandono de posto. Só é você lembrar, guarda isso. Detenção de 3 meses a 1 ano, que vai ser aquela mesma pena de violência contra inferior. É uma maneira que às vezes dá para guardar, porque como são poucos artigos, dá para o cara guardar algumas penas. Inferior, certo? Dá para a gente guardar aqui algumas penas. O abandono de posto é um crime propriamente militar, porque só tem previsão no Código Penal Militar. E é um crime de mera conduta. Só o fato de você abandonar o posto, mesmo que não aconteça nada, é o que a gente chama de crime de mera conduta. Não preciso de que ocorra um resultado para ser configurado esse crime. Só o fato de eu ter abandonado meu posto, já era. Né? E por isso que é chamado de crime de mão própria. E a banca está pedindo a questão correta. Ó. Caracteriza o crime de abandono de posto se o militar afastasse do lugar de serviço de que lhe foi designado ou abandona o serviço que lhe cumpria. Fechou. Exatamente isso aqui é o abandono de posto. Vamos ver o erro das outras? Ó. O abandono de posto não é infração penal. Claro que é. Claro que é. A substituição do militar que deixou seu posto de serviço sem autorização da autoridade competente por outro militar exclui o cometimento de crime de abandono de posto. Veja, no seu dia a dia vai ser muito comum que você faça as permutas, peça para que um seu colega chegue um pouco mais cedo para lhe render, para substituir você. Agora só que tem um detalhe. Eu estou de serviço. Aí eu ligo para você. Fulano, ó, tem como tu vir mais cedo para me render que eu tenho que ir para a faculdade, tenho que ir para a pós-graduação, tenho que ir para algum lugar? Aí você chega e me rende 1 hora antes. E eu fui embora. Eu cometi um crime de abandono de posto. Mas, professor, seu colega não foi substituir você? Sim, ele foi, mas esqueceu do pequeno detalhe. Eu tenho que pedir autorização ao meu superior hierárquico. Tenente, ó, fulano vai vir aí para ficar no meu lugar para eu poder ir para a faculdade. Entendeu? Por isso que a letra C não exclui. A infração penal abandono de posto é um crime militar permanente, pois seus efeitos procrastinam ao longo do tempo. Não é um crime militar permanente, não é. É instantâneo, é um crime instantâneo. Só o fato de ter abandonado o crime já aconteceu. A consumação do crime de abandono de posto ocorre no momento em que o superior hierárquico fica sabendo, né, da ausência. Não, abandonei o posto, já era. Eu não preciso que o meu superior hierárquico fique sabendo que o posto foi abandonado. Né? Ele vai ter consciência disso para fazer parte militar, entre outras coisas. Né? Policial militar designado como oficial rondante no policiamento ostensivo aproveita-se dessa condição e dirige a própria residência fora da área geográfica que lhe foi designada para ajudar sua esposa em trabalhos de reforma na reforma do imóvel. Em relação ao tipo de abandono de posto, é correto afirmar que esse policial, veja, o rondante nada mais é do que o oficial que vai ficar passando nos postos para saber se os postos estão guarnecidos. Para saber se teve alguma alteração no local. E veja que esse local de serviço dele é uma área. E veja que muita gente acha que abandono de posto tem que ser um local fixo. Não. Pode ser uma área. Pode ser uma área ali, ó. Pode ser uma área. Sacou? Aí, nesse sentido, o que acontece? Se ele abandonar essa área, ele comete o crime de abandono de posto. E veja o que foi que ele foi fazer. Ele foi ajudar a mulher numa questão de reforma de apartamento. Por exemplo, se ele fosse para ajudar a mulher se estivesse ali dando à luz. Se ele fosse ajudar a mulher no trabalho de parto. Aí sim, ele podia se utilizar. Veja que ele praticaria o crime de abandono de posto. Só que ele seria amparado ali numa excludente de culpabilidade, né?
Ele seria ali amparado no excludente de culpabilidade, né? Seria, no caso, Não, excludente de licitude. Não, excludente de licitude entraria de culpabilidade. Entraria de culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa. Ele seria isento pela a culpabilidade, isenção da culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa. Beleza? Isso na aula de direito penal, quando o professor faz ali a teoria do crime, né? Ele faz que o crime ele é fato típico, ilícito e culpável. Nesse caso, o fato não é culpável, certo? Não é culpável. Seria uma excludente, seria uma tese de defesa, né? O que a gente chama de tese de defesa. Então vamos lá. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer com ele? Nesse caso, ele incorre em crime porque ele cumpriu o serviço de vigiar vários postos que são cobertos por seus subordinados. Questão 11. O soldado Barreto, de serviço, havendo tão somente a si e outro soldado no serviço de sentinela da OPM, Organização Policial Militar, e estando de serviço aparentemente em situação de normalidade, por volta de 23h40, sem solicitar, olha agora, sem solicitar autorização do seu comandante, deliberou por sair para comprar uma pizza em uma lanchonete de cerca de 100 metros. Professor, 100 metros, que besteira. Tal conduta caracteriza como o quê? Como abandono de posto. Abandono de posto. Você pode até pensar, eu vejo assim, quem não é militar vê isso como um absurdo. Quem não é militar vê isso como um absurdo. Mas você tem que entender que quando você está no posto de vigilância, você está ali por uma razão. Para que não se perca a arma, ninguém furte as armas e tudo mais. Entendeu qual é a lógica? Então é por isso que existem esses crimes, né? Tem coisas nos estatutos militares, nos regulamentos disciplinares, que você olha assim e fala, não acredito. Quando eu falo isso, certas coisas que acontecem na vida militar, e para uma pessoa que é civil, ele não acredita. Mas entenda, é por isso que muita gente não consegue se adaptar à vida militar. E eu vejo isso direto, principalmente nos cursos de formação. Por exemplo, aqui em Alagoas, está tendo agora o curso de formação da PM e do bombeiro. No bombeiro, todo dia que eu abro o BGO, que é o Boletim Geral Ostensivo, tem gente pedindo baixa. Aí quando eu procuro saber dos meus colegas que são instrutores, que eu era instrutor antes, quando eu fico querendo, procuro saber, não, porque ele se adaptou, não sei o quê. É exatamente por isso, porque tem gente que não tem capacidade de receber ordem nenhuma. Cara, tem gente que não respeita os pais. Os próprios pais tem gente que não respeita. Imagina vai respeitar um cara que ele não conhece, só pelo fato de ser superior hierárquico. Pois é. Se não respeitar, vai levar cacetada e vai levar na cabeça todo santo dia. Quando ele levar na cabeça, é levar lapada todo santo dia. E quando eu digo lapada, não é lapada pisa, não. Lapada é canetada, é punição. Olha só, analise o texto a seguir. O soldado fulano estava de serviço às 8 horas. E no dia 11 de julho, numa base operacional da Polícia Militar, com o soldado PM Beltrano, não compareceu, veja que o Beltrano não compareceu para rendê-lo, para substituir fulano, na hora prevista, ou seja, o fulano, telefonou para a central de emergência às 9 horas, olha, 1 hora depois, e comunicou a ausência daquele. O sargento PM Ciclano, que atendeu o telefonema, informou que avisaria o oficial de dia sobre a alteração de serviço e retornaria com a solução em seguida. Assim como não recebeu o retorno do sargento Ciclano, o soldado PM fulano fechou a base operacional às 10h15, ou seja, 2 horas e 15 minutos depois, e foi para sua residência dormir e descansar. A base operacional permaneceu fechada até o soldado Beltrano assumir o serviço às 11 horas. Ele chegou super atrasado, vai responder disciplinarmente. Não faltou o serviço, chegou atrasado. É uma punição disciplinar. Aí, considerando assinala a alternativa correta de acordo com o texto. Veja, ele abandonou o posto. Infelizmente, ele cometeu o crime de abandono de posto, não tem para onde correr. Aí você percebeu que a banca ainda colocou ali que ele foi para sua residência dormir e descansar, para tentar induzir você, dizer que ele foi para dormir, né? Assim, seria dormir em serviço, mas nada a ver. Vamos lá, o policial X, designado para realizar um serviço em determinado local, né, em determinado lugar, contudo, antes de terminar o serviço que lhe cumpria, o militar, sem ordem superior, abandonou o local. Tá vendo aí? Então, sempre é nesse tipo de questão. Então, nesse caso aqui, eu tenho o famoso abandono
de posto, eu tenho aqui o famoso abandono de posto sem muita dificuldade. Questão 14. Abandonar, tá vendo? Sem ordem superior o lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo configura crime militar de abandono de posto. Eu não vou mentir, vai ser uma questão, eu ainda digo que vai ser abandono de posto a outra questão. No máximo ali 3 questões a banca vai trazer para você. Então acredito que uma delas vai ser esse abandono de posto, que foi muitas questões que eu vi da banca IBSC sobre esse tema, né? Aí ele coloca aqui, ó, em a questão 15, né? Considere hipoteticamente que o soldado Silva está em serviço de sentinela de um determinado quartel durante a madrugada. Ele resolveu, sem autorização ou ordem superior, tá vendo? Sempre tem que ter isso, deixar o posto de sentinela e dirigir-se à lanchonete, situado do lado da rua, em um lugar fora da área sob a administração militar. Enquanto lanchava despreocupadamente, foi surpreendido e recebeu voz de prisão de 2 colegas de serviço, que realizavam uma ronda externa. A conduta do soldado Silva caracteriza como crime militar de abandono de posto. Veja que é sempre no mesmo viés, certo? Olha outra. Ao assumir o serviço um dia de serviço, determinada guarnição recebeu a ordem de policiamento estabelecendo, ela recebeu a ordem de policiamento, né, estabelecendo uma rotina e pontos de policiamento obrigatório dentro de determinada área geográfica do batalhão, composta por um sargento, um cabo e 2 soldados. Após cumprir 3 primeiros pontos, então eles foram no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro ponto. Fizeram tudo certinho, como a ordem tinha previsto. Só faltava agora passar pelo 4º ponto e encerrava o serviço, né? Aí, após cumprir os primeiros 3 pontos, por sugestão do cabo, só podia ser o cabo, a guarnição se reteve no caminho até o 4º ponto, ou seja, do terceiro para o 4º ponto eles ficaram aqui. Veja que eles estavam dentro do trajeto. O problema, a questão fala sobre isso. Eles estavam dentro, eles não saíram da área que era para cobrir. Sacou? Que eles estavam no caminho. Aí, entraram dentro do estacionamento da loja de material de construção, em um local não visível a partir da rua. A supervisão de dia, ao passar no local e ver o posto de policiamento descoberto, fez contato com a sala de operações, que, consultando o GPS da viatura, muitos lugares já a viatura já tem GPS, indicou onde estava parada. Ao chegar ao local, a supervisão encontrou a guarnição descomposta, a saber, o sargento flertando com a funcionária, o cabo sem parte do uniforme, relaxado, deitado numa cadeira de praia, e os soldados jogando seus celulares. Diante do cenário está configurado o delito de, muito cuidado aqui, muita gente pode ficar tentado de marcar o abandono de posto. Mas eu quero que você entenda que eles não assumiram o posto. Eles não foram até o 4º posto, mas eles estavam na mesma área. Só que teve um detalhe. Eles receberam uma ordem que tinha que passar por 4 postos. E no 4º posto eles não passaram. Descumpriram a ordem. É por isso que essa questão é o descumprimento de prisão. Beleza? De boaça. Então, questão 17. Marca a alternativa correta. Um militar que, estando escalado de serviço de sentinela do quartel, posto fixo de observação avançada, em uma noite fria e chuvosa, após iniciar o serviço, está vendo que ele iniciou o serviço, é surpreendido por seu superior hierárquico, dentro do paiol de munição, afastado do seu posto, deitado e enrolado, em um espesso cobertor. À luz do Código Penal, Decreto-Lei 1001 de 69, ele cometeu o quê? Aí muita gente vai dizer, ele cometeu dormir em serviço. Não cometeu dormir em serviço. Ele não cometeu. Ele não cometeu o dormir em serviço. O que ele cometeu foi o quê? Abandono de posto. Professor, mas ele não estava deitado? Sim, ele estava deitado. Algum momento a banca falou que ele estava dormindo? Algum momento falou que ele estava dormindo? Não. E lembre-se que para existir o tipo penal, o cara tem que estar dormindo, né? Dormindo. Acabou. Soldado Calvino estava escalado para fazer a vigilância do paiol de munições do seu quartel no dia 1/1 de 2017. No entanto, ele, sem avisar aos seus superiores, não compareceu
ao quartel no dia 1/1. Veja, ele não compareceu ao quartel no dia 1/1. Certo? Tome cuidado que nesse caso, como ele não compareceu, ele ainda não cometeu crime militar. Você tem que lembrar que o crime militar, que é o crime de deserção, é só quando ele fica ausente do quartel por mais de 8 dias. Nessa situação, ele fez apenas o quê? Ele faltou ao serviço para o qual estava devidamente escalado. E isso é uma transgressão disciplinar. Chegar atrasado é uma transgressão disciplinar, faltar ao serviço é uma transgressão disciplinar. Perfeito? Então, nesse caso aqui, ele praticou uma transgressão disciplinar. Vamos lá, vamos seguir? Questão 19. O soldado PM Martins foi escalado para o primeiro turno de serviço no dia 14/3, na base de Caladinho, na função de guarda de permanência da base. Contudo, como estuda à noite, resolveu sair do serviço mais cedo, cerca de meia hora antes de terminar seu turno. Ocorre que, como a guarnição de serviço da base, comandada pelo sargento Altemar, estava na central dos flagrantes, registrando uma ocorrência, o soldado PM Martins deixou de solicitar e informar o comandante a sua necessidade. O sargento PM Altemar, ao verificar posteriormente a ausência do soldado Martins, da base, confeccionou uma parte especial. Essa parte especial nada mais é do que a comunicação. E a encaminhou ao batalhão, face ao ocorrido. Assinala a alternativa correta, né? Nesse caso aqui, você sabe que ele cometeu o quê? Ele cometeu um crime de abandono de posto. Pessoal, tem muita questão de... Pô, é porque a banca traz. E veja que ela traz essa historinha exatamente para dizer a você o que seria ou não abandono de posto. Perfeito? Olha aí, a conduta de embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo é o quê? Um crime, o quê? É um crime previsto no Código Penal Militar. Meu aluno, eu quero que você tome bastante cuidado com uma coisa. A lei é clara, ela diz assim, ó, embriagar-se em serviço. O cara tem que estar embriagado. Por acaso a lei fala beber em serviço? Beber em serviço é transgressão disciplinar. Se ele, na hora que estiver bebendo, ele já estiver embriagado, aí sim, será o crime militar. Entendeu? Então tome cuidado para a banca não colocar dizendo assim, que o cara estava bebendo em serviço. Se ele estiver bebendo em serviço, não é crime militar, é transgressão disciplinar. É punido lá no âmbito administrativo. Perfeito? Galera, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar um direct para mim, certo? Sempre eu estou aqui disponível, Jean Valnei, sempre eu estou disponível para responder os alunos. Quem já mandou pergunta para mim sabe que eu demoro assim um pouquinho, mas sempre respondo. Eu sempre respondo, sempre deixo ali o aluno sem, eu nunca deixo o aluno sem resposta. Beleza? Então, minha continência respeito a você. Falta ali 40 dias para a sua prova. Mete o pau na máquina de verdade e corra para receber sua farda. Mude sua vida através dos estudos. Tamo junto. Valeu. Existe aula, existe aulão, existe revisão e existe missão de véspera objetivo. Even with time in my hands, I learned to move in a rush. Heard the kingdom wasn't need a saving. Brought some warriors in for the clutch. I got Layla and Case in my grasp. They ain't gon' heal through those bruises and cuts. Can't get too caught in the past. I fight through the scars when I'm marking the map. Faced with the odds, the guards, the demons, and still put them all in their backs. I only run with the mortals. We got a type of fight that ain't gon' never get old. E agora chegou a vez de quebrar tudo em João Pessoa, Paraíba. Está chegando a maior missão da história do Brasil com foco na PMPB. Dia 28 de outubro, em João Pessoa. Ingressos de primeiro lote esgotando.
dance with me, take advice. Been through the dark times, so I came with the dark side that'll show you the